Ora, havia um empregado do rei que tinha um filho doente em Cafarnaum. Ao ouvir que Jesus tinha ido da Judéia para a Galiléia, saiu ao encontro dele. Pediu a ele que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Não acreditam se não virem sinais e prodígios. Senhor, venha comigo. Antes que meu filho morra. Vá. Seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro com notícias. Seu filho irá sobreviver. O homem perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Era 1h da tarde ontem, quando a febre desapareceu. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito. Seu filho está vivo. Então ele e toda a sua família acreditaram. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galiléia. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, existia uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Aí ficava um homem que estava doente há 38 anos. Quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando estou chegando perto, outro já entrou na minha frente. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. Hoje é sábado e a lei não permite que você carregue a sua cama. Aquele homem que me curou disse para eu pegar a minha cama e andar. Quem foi o homem que te disse para fazer isso? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era Jesus, pois ele tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. Está curado. Não peque novamente, para que não te aconteça coisa pior.
Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Então começaram a perseguir Jesus, pois ele havia curado em um dia de sábado. Jesus então lhes disse: Meu pai continua trabalhando. E eu também trabalho. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus. Não só por ter violado a lei do sábado, mas por chegar a dizer que Deus era seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamado de Lago Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus, pois as pessoas viam os sinais que ele fazia, curando os doentes. Onde compraremos pão suficiente para alimentar o povo? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Nem meio ano de salário seria o bastante para dar um pedaço de pão para cada um. Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, com certeza, isso não basta para todo mundo. Fale para o povo sentar. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e então disseram: Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Não tenham medo. Sou eu.
Está escrito: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe sua instrução, vem a mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu dou para que o mundo tenha vida. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Eu lhes garanto, se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. E eu ressuscitarei no dia final. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim. E eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai. Assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que vossos pais comeram e depois morreram. Quem come deste pão vai viver eternamente. Jesus disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Depois que ouviram isso, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode ouvir isso? Sem ninguém contar, Jesus sabia que estavam criticando o que ele tinha dito. Isso os deixa escandalizados? Imaginem então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito de Deus é que dá a vida. A carne humana não serve para nada. As palavras que eu disse são espírito e vida vindos de Deus. Mas alguns aqui não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. É por essa razão que eu digo: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. E vós? Vós também quereis ir embora? Senhor, a quem nós iremos? Sois tu quem tens as palavras da vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo que veio de Deus. Não são os 12 que eu escolhi? Mas um é o diabo. Os doutores da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a fizeram ficar na frente de todos. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, cometendo adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes?
Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Onde estão eles? Não há mais ninguém para te condenar. Ninguém, senhor. Muito bem. Eu também não te condeno. Vai. E não peques mais.